Você tá segurando? Você tá com as fotos? Você tá com as fotos? Que foto? Que eu te mandei. Apaguei. Vou chamar ela aqui, gente. Só um minuto. Aí, apareceu. Pronto. Esperando ela. Bom que a gente já iniciou outra, vai dar pra falar. Oi? Oi, foi mal, gente. Tudo bem, acontece. Tava falando aqui, bom que a gente iniciou outra, que aí dá pra concluir todo o assunto que a gente tem que falar. Ah, então tá bom. Pode mudar, fica à vontade. Tá, peraí, vamos lembrar onde a gente tava. A gente tinha começado pós-operatório, né? Aham. Tá, o pós-operatório. O pós-operatório, a gente tem que avaliar esse paciente, como que ele chega até você. Se ele chegou com equimose, que é o roxo, se ele chegou com hematoma, se ele tá inchado, se a cicatriz tá boa. E a gente tem que lembrar que quando esse paciente chega pra gente, ele tá com... Normalmente a cicatriz dele tá tampada. E você só vai destampar se o cirurgião autorizar. Se o cirurgião não autorizar, você não mexe. Porque muitas vezes você pode tirar o micropore que fica em cima da cicatriz e se der algum problema, ele falar que deu problema porque você tirou o micropore. Então, você avalia, tira a foto de como que esse paciente chegou, faz toda a fotodocumentação, manda para o médico, te respaldando de tudo, de como que esse paciente chegou. E aí a gente começa a tratar. Se ele está inchado, qual que é a indicação de quando ele está com edema? Drenagem linfática. Só que hoje a gente já sabe e tem várias técnicas que, para reduzir o edema, não é só drenagem linfática. A gente tem uma técnica que chama mobilização tecidual. O que é essa mobilização tecidual? Essa mobilização, a gente mobiliza a fáscia, movimenta a fáscia e com isso a gente já consegue fazer a linfa ir para os linfonodos e drenar. Então, a gente não só, a gente quando está com edema, a gente não vai fazer só drenagem, a gente tem mobilização tecidual, tem que fazer exercício para amplitude de movimento dentro daquela limitação, porque nos primeiros dias ele não pode levantar mais que 80, 90 graus, e de acordo com a fase cicatricial dele, a gente vai evoluindo. Então, depois a gente começa a avaliar a cicatrização. A cicatriz correta, então a gente mantém, continua fazendo mobilização, drenagem linfática. Eu trabalho com laser também, o laser, a biofotomodulação, que ela faz cicatrizar mais rápido, deixar aquela ferida mais, eles entendem como sequinha, né? A gente consegue cicatrizar mais rápido. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente vai usar desses recursos eletrofisioterapêuticos, a gente tem que ter parâmetro certo. Eu tenho laser, só que se eu pegar uma potência lá do laser, por exemplo, os joules, e colocar 6, 5, 4, não sei, dependendo os joules, cada joule vai depender do resultado que você quer. Se você quer, por exemplo, fechar uma deiscente, você vai usar tantos joules. Se você quiser manter, você vai usar mais joules, entendeu? Vai ser de acordo com o que você quer, com o seu objetivo. Porque muita gente compra o aparelho e lê o manual. E o manual, ele não fala o que você tem que colocar, quais são os parâmetros. Os parâmetros você tem que sentar e estudar para saber quais vai ser para ter aquele objetivo, certo? Certo. E aí, de acordo com a evolução dele, a gente vai traçando. Então, a gente tem exercícios, tem mobilização tecidual, tem drenagem linfática, tem laser. Tudo isso a gente vai fazer de acordo com a cicatrização. Agora, a gente vai falar um pouquinho de complicação para terminar. Tá. Vamos lá. Vou pôr primeiro nessa. Pode ser? Isso, pode ser. Ó,
Essa paciente era uma paciente que tinha uma mama muito grande. Então, o cirurgião já entrou em contato com ela logo de cara e falou assim, ó, a gente vai fazer sua masto. Só que tem chances de dar uma necrose areolar. Por Aham. quê? Os tecidos que juntou ali foi tecido distante um do outro. Então, eles tinham que reconectar para ter toda essa irrigação sanguínea. Quando a gente não tem essa irrigação sanguínea adequada, a gente tem a morte do tecido, né, da auréola, que é a necrose. Sim. Então, essa paciente já entrou na cirurgia sabendo que ela tinha uma chance de dar a necrose aureolar, que foi o que aconteceu. Mesmo a Uhum. gente tentando tratar, fazer vários recursos, a gente não consegue. Tem vezes que a gente fala assim, ah, acho que é meu tratamento que não tá dando certo. Não, pode ser o corpo da pessoa que não tá respondendo aquilo ali, né? Aham. E aí a gente chegou, aí ela perdeu a auréola, só que aí ela fez aquela micropigmentação aureolar. Ela desenhou com a tatuagem, né? A Uhum. auréola, refez a auréola. Passou a imagem. Tem essa? Pode. Ah, tá, acho que dá pra ver. Ó, essa aí é uma paciente que chegou pra mim também, com mais ou menos uns 7 dias. E aí ela tinha a pele muito fina. Então, na hora da sutura, tem chances dessa sutura ela dar uma complicação que o corpo não adapta. E aí ela vai romper e começar a dar deiscência, que a gente fala, abrir os pontos. Observa que lá em cima da auréola, no polo superior, a gente começou a dar uma deiscência, tá vendo? E aí Aham. começa até a sair um pouquinho de seroma. Aí a gente entrou com os recursos, com laser, microcorrente, alta frequência, mobilização tecidual. Porque quando a gente faz mobilização tecidual, a gente tenta tirar a tensão em volta da cicatriz e deixando essa cicatriz mais maleável para ela cicatrizar. Porque quando a gente tem uma cicatriz, se o tecido em volta estiver rígido, o corpo tem que fazer uma força muito grande para fechar os pontos. Então, se em volta não tem tensão, o tecido está maleável, ele consegue fazer essa cicatrização, os pontos certinho. E aí a gente fez mobilização, fez laser e conseguiu secar essa cicatriz, fechar a deiscência e ficou um resultado bom. Ótimo. Passou, próximo. Essa? Isso. Isso aí, ó, isso é o que mais acontece. É uma deiscência, abertura dos pontos, lá na zona T. Por que que na zona T lá dá muita deiscência? Porque é o que eu acabei de explicar. Tem muita tensão tecidual ali. Então, tem Aham. de cá, aqui e de cima. 3, né? E aí, mesmo com os pontos, o tecido não aguenta. Então, ele abre. Então, se a Uhum. gente conseguir deixar esse tecido mais maleável para fechar, usar recursos que aí eu estava usando a eletro, usar laser, usar medicamento, a gente consegue fechar essa deiscência, certo? Certo. Então, por isso aí que eu até coloquei nesse post aí, ele tá lá no meu Instagram, que eu falo, drenagem linfática não é tudo. Como que eu vou tratar uma drenagem linfática numa deiscência? Sim, Né? O tá que certo. eu vou fazer? Não tem o que fazer ali. Aí, o que acontecia? Antigamente, o único recurso que tinha era drenagem linfática. Então, a gente só fazia drenagem linfática. E o médico via que a gente, esteticista, não sabia tratar deiscência, tratar ferida. E aí Aham. passava medicamento e falava assim, faz drenagem linfática e deixa o tempo fechar. Porque não tinha recurso. Hoje a gente já tem recurso para acelerar esse processo de cicatrização. Não é que a gente vai fazer uma vez e vai fechar. A gente vai acelerar esse processo. Em vez de Uhum. demorar 2 meses, a gente consegue um mês e meio, 4 semanas, vai depender do corpo. Certo? Certo. Passou. Próximo. Essa? Ah, aí, ó. Isso aí é outra deiscência também. Essa deiscência
também foi por conta de ponto. Outra coisa, muitas vezes, não sei se é meio errado a gente falar isso, mas a gente consegue observar que estira muita pele. E aí, na hora de dar ponto, não consegue fechar esse ponto certinho, o corpo já começa a inchar e o corpo expulsa os pontos e aí começa a dar as deiscências. Aí eu tenho que sentar o fisioterapeuta, o profissional do pós-operatório com o cirurgião e falar o que está acontecendo, o que você pode fazer e traçar a conduta diariamente, porque cada dia que você observar, essa deiscência vai estar de um jeito, né? Sim, com certeza. Vai estar em evolução. Pode passar. Aí, essa aí foi o pós dela, né? A gente conseguiu fechar. A cicatriz ainda tá vermelha, ficando roxa, porque tá uma cicatrização recente. E daqui mais ou menos um ano, essa paciente já quase deve ter um ano. A gente já consegue deixar essa cicatriz clarinha. Se aquela cicatriz tivesse fechado, só que sem nossos recursos, provavelmente teria ficado uma cicatriz alargada. Quando eu falo alargada, ela iria ficar toda vermelha e grande, larga mesmo. Como a gente conseguiu mobilizar o tecido para fechar mais fácil, acelerou o processo de cicatrização, a gente conseguiu ainda deixar ela menos alargada, porque ela largou um pouquinho aí. Certo? Certo. Pode ir para o próximo? Pode. Aí tem mais essa, que foi aquela inicial. Eu achei aqui a foto. Essa daqui que você queria aquela hora? Não, mas pode deixar essa aí. Não, pode deixar? Era uma outra boa, pode deixar. Essa aí, ó, eu escrevi certinho o que a gente fez e dá para observar, por exemplo, a paciente chegou para mim com 30 dias. 30 dias e essa cicatrização, peito todo aberto. E o que ela estava fazendo no outro profissional? Drenagem linfática e ultrassom. Por que eu vou passar drenagem linfática e ultrassom numa mama dessa? Que não ia Se o problema dela nem é o edema, tem edema, mas é um edema que o corpo ali consegue absorver. O problema dela é cicatrização. Então não tem o porquê eu fazer ultrassom. Porque a gente tem que falar por que o ultrassom serve? O que ele faz? Não tem nada a ver com cicatrização. Então não tem o porquê da gente passar ultrassom. Nem drenagem linfática. A gente tem que fazer alguma coisa para atuar no processo de cicatrização. E aí a gente começou a trabalhar o processo de cicatrização dela. Certo? Certo. Agora, alguma dúvida? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando que a Fernanda vai respondendo para vocês. Isso. Tá? E nós temos essa última imagem. Que é uma deiscência também embaixo, tá vendo? A cicatrização toda bonitinha, fininha, só que deu uma deiscência na zona T, que é a zona que mais dá deiscência, a abertura dos pontos. Região de maior tensão, né? Isso mesmo. Eu tenho uma dúvida minha. Se durante a sua história, você já recebeu assim uma prescrição do médico, do que você tem que fazer, as quantidades de atendimento, quais recursos utilizar, se por acaso você recebeu, como você vai lidar, porque é uma coisa que o professor Rogério sempre salienta pra gente, que quem prescreve fisioterapia é o fisioterapeuta. Então, eu gostaria de saber como você lidou com essa situação, se o médico tratou, como que foi? O que mais chega para mim é isso. É o paciente com a prescrição, né? Porque, na verdade, eu acho que eles não acham isso errado. Eu acho que eles imaginam que isso é o certo, porque eles não sabem para quem esse paciente está indo. Quando ele fala, quando esse profissional não tem alguém que trabalha com ele no pós-operatório, ele não sabe para quem que ele está mandando o paciente dele. Pensa só, vamos se colocar no lugar do cirurgião. Você faz uma cirurgia e aí você tem que mandar para alguém concluir seu trabalho. Você fica com medo, não fica? Então, o que você vai fazer?
eu vou falar o que que dá certo. Porque se eu Aham, falar o que que dá certo, não vai dar erro. aham. E aí é aí que eles falam, manda para você e fala, eu quero 3 meses de pós-operatório, sessão todos os dias, com ultrassom. Uhum, Aí, o que que acontece? Infelizmente, no começo a gente tem que fazer, porque se você não fizer de cara, fala que não vai fazer, esse médico vai chegar nele e ele vai falar o quê? Então, eu não vou mandar para ela. Ela não tá falando, ela não tá fazendo nem o que eu tô pedindo e nem todo dia. Vai dar errado. Então, eu uhum, não vou mandar para ela. Aí eles já te cortam. Então, no começo, você tem que fazer, não tem jeito. Depois, com o tempo, você vai mostrando para ele que não precisa de sessão seguida, que nem sempre você faz ultrassom para dar certo, que não existe só a técnica de ultrassom. Só que isso é um trabalho de formiguinha, que eu falo que até hoje eu trabalho assim. Até hoje eu ainda tenho que seguir prescrição. Até hoje eu tenho que mostrar para ele que sessão todo dia não dá resultado, que o que vai dar resultado é de acordo com a sua avaliação diária, porque tem dia que ela não precisa de drenagem, tem dia que ela vai precisar que você trata a cicatriz dela. E já vai ter dia que você vai falar assim, nossa, a cicatriz dela tá boa, vou ter que fazer massagem, vou ter que fazer uhum. drenagem, entendeu? Entendi. E de acordo com a fase cicatricial dela, você vai evoluindo sua conduta também. Então aí você Uhum, tem que mostrar para ele. E sempre quando chegar com prescrição para você, você tem que entrar em contato com ele para mostrar para ele o seu resultado e o seu trabalho. Por uhum, exemplo, o paciente chegou para mim desse jeito e eu estou fazendo isso porque de acordo com tal artigo, de acordo com o resultado tal, deu certo. Posso fazer? Você autoriza? Você sempre tem que deixar ele ter o ar de soberano ali. Ele manda na cirurgia, ele que fez. Você uhum. autoriza eu fazer? Muitos profissionais não trabalham assim, gostam de se impor. Eu acho que quando a gente mostra o nosso trabalho ao lado dele e mostrando o porquê que você faz com artigo e com resultado, você consegue um espaço melhor. Porque tem muito cirurgião que, hora que de cara, quando você fala que não vai fazer, ele já não, nem quer saber o porquê. Então já te corta. Então eu prefiro ir devagarzinho mostrando o nosso espaço do que Uhum. de cara já se impor o trabalho. Sim. Eu acho que acaba sendo algo assim meio que histórico, né, ô, Fernanda? Isso. Médicos acharem que na área da saúde tem uma certa hierarquia, de que os demais profissionais acabam tendo que meio que obedecer assim o que Uhum. o médico acaba prescrevendo, né? Isso. Tem uma pergunta aqui do Guilherme. Ele perguntou se é dolorido para paciente fazer mobilização. Se é dolorido para paciente fazer mobilização em uma mama com complicação igual às que foram mostradas. Acredito que ele quer depois da reabilitação, como que fica a mobilidade dessa paciente em algum dos casos que foram mencionados aqui, porque são complicações bem graves de pós-operatório, né? Isso. O que acontece? A gente trabalha, eu gosto de trabalhar na área que tudo que dói nos pós-operatórios imediatos está errado. Então a gente tem que saber como faz e qual a intensidade. Uhum, Porque hoje em dia, Instagram, rede social, tá muito em alta. Então, eu vou lá e posto fazendo uma mobilização tecidual, por exemplo. Aí, a minha amiga vai lá, aprendi como é que é, vou fazer. Acaba que não é assim. Você tem que saber como que você faz, para que lado que é o movimento, qual a intensidade, tudo isso. E até a gente aprender isso, até quem faz o curso, é difícil, é demorado, é muita prática. uhum. Então, eu trabalho na área de que se tá doendo, tá errado. E claro, né, você vai avaliar a dor da paciente, porque tem aquela paciente que já chega reclamando de dor. Ai, Uhum. ai, 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 desse jeito, engessada aqui. Então, você vai avaliar até quando essa dor é significativa para o tratamento dela, Certo. certo? Temos outra pergunta aqui.
do Aleph. Depois de já cicatrizado, o paciente pode tentar reverter a má cicatrização. Pode. Muito bem. Entendi. É mais ou menos assim. Por exemplo, teve uma deiscência numa mama. A cicatriz alargou. Eu posso tentar reverter ela? Entendeu? Posso tentar afinar a cicatriz? A gente tem tecnologia para isso hoje. A gente tem duas opções. Eu vejo duas opções no dia a dia. Uma delas é refazer a cirurgia e ter uma nova cicatriz. E outra dela é a área que eu trabalho também, lá na clínica Laderme. A gente trabalha com laser. E esse laser, ele trabalha no pigmento. Então, uma cicatriz que ficou larga, a gente trabalha no pigmento, numa revitalização da pele, melhorando essa cicatriz. Ou seja, ela vai clarear e afinar, entendeu? Aham. Então, Certo. a gente consegue sim. Mais uma pergunta da Amanda. Fernanda, já ouvi muito dizer que em mulheres mais magras, quando se coloca a prótese, ocorre o surgimento de estrias. É um mito? A intervenção fisioterapêutica no pré-operatório previne o surgimento dessas estrias? Que acontece? O surgimento das estrias vai depender muito da pele do paciente. Então, a gente sempre tem que avaliar no pré-operatório, é uma paciente que já tem estria? É uma paciente que não tem estria? Como que é? Você tem que observar isso, a elasticidade da pele da paciente. Se é uma paciente que já tem estria, provavelmente ela vai ter. E se for uma paciente magra que não tem estria, é 50-50. Tem chance de ter e tem chance de não ter. Então, o que eu falo no pré-operatório? A gente tem que cuidar tudo que é hidratação. Então, a gente tem que tomar muita água, passar muito óleo, creme, que sejam bons para tentar evitar. Mas pode ser que ela faça isso tudo e dê estria. E pode ser que ela não faça e dê estria. Isso é uma dúvida, é um ponto que a gente tem que ninguém sabe falar, sabe? Se pode dar ou pode não dar. Vai depender muito da pele. Então, tem que fazer para ver se vai ter ou não. E mesmo tendo a estria depois, é igual com a mancha. Hoje em dia a gente tem plataformas, igual essa plataforma de laser, que vai trabalhar no pigmento e na textura. Então, por exemplo, deu uma estria muito grossa, a gente consegue tratar ela para ela ficar fina. Sim. A estria vermelha ainda, a gente consegue tratar ela para ela ficar clara e ficar fina, tentar diminuir ela, ficar quase imperceptível. Então, assim que deu a estria, a gente tem tratamento, só que tem que quanto antes, melhor o resultado. Certo? Então acaba sendo algo assim bastante relativo, né? A gente não sabe se pode ou não tem chance de ocorrer, pode acontecer do paciente não ter estria, ser uma paciente magra, sem predisposição. Isso. Depois da cirurgia, da colocação da prótese aparecer, né? Então, prever, né? Isso, não tem como. A gente tem como diminuir as chances, mas prever não tem. Se alguém tiver mais uma pergunta, pode ir mandando. Eu tenho mais uma, Fernanda. Se por acaso você... Porque eu falo assim, que eu conheço algumas pessoas que... algumas mulheres que fizeram a cirurgia e aí o médico falou que não precisava de pós-operatório, que era só o repouso, era só não levantar o braço e tudo mais. Se por acaso você já recebeu uma paciente assim que mudou de opinião e se foi um pouco difícil, ela ficou um pouco insegura no início, como que foi? Se você já recebeu, claro. Sim, já recebi e principalmente prótese de mama chega pouco, por quê? O que mais acontece em prótese de mama é o edema, o inchaço. E eu falo que isso é o que menos a gente tem que preocupar, que inchaço vai sair. Então, pode demorar um mês, pode demorar 15 dias, 7 dias, 2 meses, com qualquer cirurgia. A maioria do inchaço vai sair sozinho, ou seja, drenagem linfática não precisa fazer.
A Uhum. gente só vai fazer se aquele edema tá persistindo, entendeu? Sim. E para acelerar o processo. Mas na prótese de mama, o único problema que tem normalmente é o edema. Então, o que, que o cirurgião pensa? Não, esse edema vai sair 7 dias, acabou o processo inflamatório, 14 dias já está na fase de diminuir esse edema, 21 dias, um mês já está ficando bom, não precisa. Só Uhum. que eles esquecem que eles mandam os pacientes ficar com o braço fechado o tempo todo. E aí É. a hora que ele vai movimentar, ele não consegue, sente dor no corpo, sente dor na cervical, no ombro. E aí quando o paciente chega para a gente desse jeito e você explica toda a fisiologia, o porquê que você está falando para ele movimentar até aqui, fazendo exercício respiratório para expansão pulmonar e já trabalhar no edema, ele vai Aham. chegar nesse cirurgião melhor. Ele vai falar assim: nossa, seu edema diminuiu. Nossa, você está levantando o braço bem, o que aconteceu? Aí o Aham. cirurgião vê a diferença do seu trabalho, entendeu? Mas Sim. tem muito paciente que chega para você e fala assim: ah, eu quero fazer, mas eu tô com medo, porque meu médico falou para nem colocar a mão. Geralmente é isso que a gente mais escuta, né? Aham. Uhum. Aí você vai falar assim: por que não colocar a mão? Eu tô colocando a mão aqui por conta disso e disso e disso. Você vai fazer exercício respiratório para melhorar isso, para expandir seu pulmão. Porque se você ficar com o braço fechado e respirar curtinho desse jeito, é perigoso você dar uma pneumonia e você ficar só deitada, né? Então, Tem que, tudo isso. fora que tem que usar o sutiã compressivo, né? Que acaba. Isso. Aham. Uhum. E O a sutiã compressivo, braço fechado, edema, te impede. Aí você fica respirando igual um cachorrinho. Não Aham. expande pulmão. Então, isso pode dar alguns problemas grandes, algumas complicações grandes. Então, por isso que a gente tem que entrar explicando o porquê que você está fazendo isso. E aí, quando ela chega no médico, ela não vai falar o que você fez. Pode ter certeza, ela não vai falar, ela vai chegar lá boa. Só que aí tem médico que vai observar. Nossa, você tá bem, o que você fez? Agora, se o Uhum. médico não falar nada, ela nem fala, entendeu? Porque o médico mandou ela não fazer. Aham. Entendi. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu procurar aqui para ver se tem alguma pergunta que ficou para trás. Acho que foram essas mesmo. Fernando, você quer fazer mais algum adendo na sua fala? Não, é só isso. É. Gente, é, o que vocês precisarem, pode contar comigo em relação a curso, em relação a estágio, em relação a pós-operatório, se for fazer cirurgia, pode contar comigo. E o Já que divulguei precisar, no Instagram também, pós-operatório Uberlândia, né? isso. O que precisar, pode me chamar, que eu vou ajudando vocês. Então tá bom. Eu queria agradecer novamente, Fernanda. Muito obrigada por ter disponibilizado um tempo para falar conosco. Foi Obrigada, eu. adora essa palestra e pode deixar que a gente vai recorrer a você mais vezes para a gente poder falar de outros temas relacionados à área. Então, a gente já vai se despedindo aqui. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou até agora. Lembrando vocês de fazer a inscrição para conseguir receber o certificado das pessoas que permanecerão até o final. E nós vamos ter mais uma palestra também, que nós vamos divulgar depois, com a professora Érica, sobre o tema reabilitação cardiovascular em tempos de Covid-19. Então é isso, pessoal. A gente já vai finalizando por aqui. O pessoal elogiando bastante. Parabéns pela live, foi muito bom. Parabéns, Obrigada. amiga, Foi um arrasou. prazer falar um pouquinho para vocês, porque nessa área é pouco, a gente quase não ouve falar, né? Aham, Então, é uma área, como você disse, relativamente nova, né, em relação às outras. isso. Muita gente acha que é só esteticista que faz. Se eu vou trabalhar com a dermato, eu vou fazer pós-operatório, o que que eu vou fazer? Será que eu vou fazer só massagem mesmo? Uhum. Então, a gente vem acrescentando conhecimentos para a gente não fazer só massagem. Porque tem muito mais técnicas, né, além da massagem, para a gente poder atender um paciente, né, no pós-operatório. Fernanda, Isso. tem uma pessoa perguntando aqui, quais cursos que você indica?
Você quer passar pra gente depois uma lista, ou você quer falar agora? Ó, eu prefiro que ela me chama no particular. Por quê? Eu não sei qual que é a área que ela quer, né? Eu não Uhum, sei se ela quer pós-operatório, se ela quer queimado, se ela quer úlcera. Se for pós-operatório, ela quer um curso que fica, que abrange tudo, ou um curso só com complicação, entendeu? entendi. Então Ou a aí, gente pode fazer uma live também falando de cursos depois, como escolher um curso, tudo isso. então tá bom. Então procura a Fernanda no direct. Então, pessoal, elogiando bastante, excelente, obrigada. Foi ótimo, Fernanda, muito obrigada. Obrigada. E nós vamos deixar gravado a live, tá, pessoal, para vocês poderem assistir depois. Tem algumas pessoas falando aqui que eu acho que isso é não, não é algo que só ele comentou, mas que muita gente acha que não precisa de pós-operatório, né, depois de uma cirurgia de mama. E o que a gente viu aqui com você é que sim, realmente precisa, né, pra gente prevenir complicações. Complicação. Isso. Muito obrigada novamente, tá? Obrigada E eu. a gente vai ficando por aqui, tá bom? Beijo, Tá pessoal. bom. Boa noite. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau.